Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão e a proposta nessa série de vídeos é comentar a lição bíblica da editora Caleu, O Fruto do Espírito Santo, do terceiro trimestre de 2025. Esta lição é usada pela Assembleia de Deus na sua escola bíblica aqui na cidade de Blumenau. Esse tema está baseado em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, temperança e domínio próprio. Hoje a lição número 6 do dia 10 de agosto de 2025. Longanimidade, como o Espírito nos capacita a não revidar. E como introdução da nossa lição, hoje comentaremos a parte do fruto do Espírito chamada longanimidade. E também em algumas traduções é paciência. E o termo no português, no nosso dicionário, diz que paciência é a capacidade de suportar algo difícil, como problemas, atrasos ou incômodos, sem ficar irritado ou ansioso. E a parte 1 da nossa lição, entendendo a longanimidade como manifestação do fruto do Espírito. Isso é manifestação, como ele aparece, como a pessoa demonstra que tem essa parte do fruto do Espírito. E a primeira parte da parte 1 é o que é longanimidade. Bom, o significado de Gálatas 5:22 vai além de simples paciência. Essa palavra é formada por duas partes. Longa, quer dizer grande e extenso, e nimidade quer dizer temperamento. Então a ideia é longo temperamento, uma capacidade de suportar ofensas, injustiças, provocações com calma e autocontrole. Esse termo no latim refere-se a ser tolerante com outras pessoas. Já no hebraico, o termo é longânimo, isso é, a ideia é um nariz comprido, porque o nariz, na ideia judaica, onde a ira se manifesta, porque a respiração se torna ofegante e rápida, dilatando as narinas. Por isso que o nariz longo é associado à longanimidade. Então você imagina uma pessoa nervosa, irritada, ofegante, onde que o seu nariz fica respirando fundo, não consegue manifestar nenhuma palavra, mas você nota que ela está irritada. O seu nariz se dilata por causa da respiração nas narinas. Então essa que é a ideia judaica de irritação. Então quando a pessoa tem um nariz longo, sugere que ele é paciente, ele é longânimo. Segunda parte da parte 1. Longanimidade no caráter de Deus. Quando lemos o fruto do Espírito, isso é tudo o que Deus é. Então, quando lemos amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, temperança, isso é tudo o que Deus é. São atributos comunicáveis de Deus ao homem. Quando lemos Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no primeiro momento sempre pensamos que é fisicamente, mas não é somente fisicamente, é também interiormente. Deus comunica esses atributos que são dele para o ser humano. Só que mesmo que Deus tenha comunicado, o ser humano é que toma a decisão de fazer ou não daquela maneira. Então, se o fruto do Espírito é longanimidade, é porque Deus é longânimo. Olha o que diz Pedro na sua segunda carta no capítulo 3, do versículo 3 ao 9. Sabendo isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, isso é, pessoas zombando, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos. Vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, isso é, faleceram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então Pedro está falando de pessoas que estão duvidando da volta de Cristo, onde que Pedro fala, no versículo 9, o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A palavra longânimo que está ali no texto, isso é, Deus é tardio em irar-se, Deus é tardio em fazer o seu julgamento.
No Velho Testamento, que tem lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, onde diz que Deus é tardio em irar-se, isso é, Deus é demorado, é extenso. E essa palavra ira vai à expressão novamente do nariz, da respiração ofegante de uma pessoa que está irritada. Então, quando lemos longanimidade, longânimo, é aquilo que Deus é. Não o que ele expressa, não o que ele faz, mas aquilo que propriamente ele é. Porque se Deus está sendo longânimo para conosco na sua volta de Cristo, para dar tempo para muitos se salvarem, é porque ele está agindo com longanimidade, porque ele é longânimo. Parte 2 da nossa lição: longanimidade nos relacionamentos. A palavra relacionamento quer dizer uma interação, uma conexão com outras pessoas. Aí no caso, seja no teu trabalho, seja na tua casa, seja na igreja, na comunidade de fé que você participa, enfim, com as pessoas que estão convivendo com você todos os dias. E a primeira parte da parte 2, suportando ofensas e injustiças. A palavra suportar vem de suporte, isso é, aguentar um peso. E a palavra ofensas quer dizer palavras que denigrem a sua conduta pessoal ou a sua dignidade. E a palavra injustiça quer dizer julgamento errado do seu caráter ou de uma atitude sua. Então, quando você tem a parte do fruto do Espírito, que é longanimidade, você vai suportar as ofensas e as injustiças. Mas como ser longânimo nos relacionamentos mediante ofensas e injustiças? Como eu já falei aqui, é parte do fruto do Espírito. Então, o que você tem que fazer é ter intimidade com o Espírito Santo. É buscar a face de Deus através do Espírito Santo que mora dentro de você. O fruto não é seu. Não é você que faz esse fruto da longanimidade aparecer, da paciência. A sua parte é estar ligado na videira. Olha o que Jesus falou em João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós, os discípulos, os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você quer produzir a parte desse fruto do Espírito, que é a longanimidade, você tem que estar ligado na videira. E a videira tem que estar ligada em você, porque sem Jesus você não pode fazer nada. Hoje é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que vive dentro de nós. Então a nossa ligação com Cristo vai influenciar esse fruto do Espírito na nossa vida. Segunda parte da parte 2, suportando uns aos outros com amor. Então, novamente, a palavra suportar, aguentar o peso. Como exemplo aqui, vou citar o que Paulo escreve aos Colossenses. Ele escreveu essa carta aos Colossenses orientando sobre as falsas filosofias, ensina sobre a divindade de Cristo e também sobre nos relacionar com o próximo dentro de uma visão cristã. Isto está mais exposto ali no capítulo 3, nos versículos 12 e 13. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Aí vem a atitude que esse fruto que está em você vai produzir, no versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós. Então entenda que o Espírito Santo vai produzir esse fruto em você, onde que você vai suportar, onde que você vai amar e onde que você vai perdoar. Então esse fruto é do Espírito. Eu falo novamente aqui, seja íntimo do Espírito Santo para você suportar os outros, para você perdoar os outros, para você amar os outros. Parte 3 da nossa lição, a longanimidade no dia a dia, isso é, no teu viver cristão. Tudo o que Cristo, através do Espírito Santo, ensina-nos, mostra a nossa vida, isso vai refletir no nosso viver cristão. Primeira parte da parte 3, superando os desafios do cotidiano, com paciência e sem ira. A palavra desafio quer dizer situação ou tarefa
que exige esforço, superação e habilidade para ser vencida. Mas como superar esses desafios? Eu posso me preparar psicologicamente, intelectualmente e materialmente para os desafios da vida. Claro, isso vai trazer um certo resultado. Mas olha o que Paulo escreve em Colossenses capítulo 1, versículo 11. Corroboados com toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, com paciência e longanimidade, com gozo. Então o que Paulo está querendo dizer é para nós estarmos fortalecidos, isso é, o poder que vem de Deus, esse poder dominante que é a fortaleza, fortalecidos com o poder de Deus, isso é, o Espírito Santo que mora dentro de nós, corroboados em toda a fortaleza, fortalecidos com a força do Senhor, segundo a força da sua glória. Isso que vai fazer na nossa vida, vai trazer a paciência, longanimidade e vai nos tornar alegres. Então você não vai viver o seu cristianismo, não vai superar os desafios do cotidiano com as tuas forças, com o teu jeito de ser, não. Você vai ser fortalecido pelo poder de Deus, que é a presença de Deus na tua vida, o Espírito Santo. O cristianismo é a única religião do mundo que tem a doutrina, que tem o ensinamento, que Deus mora dentro da gente. Paulo escreve aos Coríntios, não sabeis vós que o vosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo? E ele também escreve aos Gálatas, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se nós vamos ser fortalecidos, corroboados com toda a fortaleza, com o poder de Deus, é através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Aí sim, nós vamos superar os desafios do nosso cotidiano. Segunda parte da parte 3. Sabendo que nem tudo se resolve na hora. Claro, o mundo de hoje, onde os desafios, o trabalho, a correria do dia a dia tornam cada vez mais rápidas as informações. Quem chega primeiro se torna melhor. Quem consegue chegar na frente é ovacionado, é honrado. Mas nós temos que entender que nós temos que ver que tem coisas que não se resolvem na hora. E Tiago escreve no capítulo 5, versículo 11 da sua carta. Usa Jó como exemplo, o patriarca Jó, onde ele diz, ouvistes qual foi a paciência de Jó, porque o Senhor foi muito misericordioso e piedoso com ele, e olha o fim que ele teve, onde Deus o abençoou soberanamente, devido ao quê? A sua paciência. Essa palavra paciência ali quer dizer permanecer, aguentar, perseverar. O que Jó teve não foi uma espera passiva, perseverança ativa e resistente mesmo sofrendo sem entender o porquê. E como que nós podemos ter essa perseverança, essa paciência que Jó teve? O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2, dá a forma. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à destra do trono de Deus. Então, olha o que o escritor aos Hebreus diz para nós olhar para Jesus, que ele é o autor, isso é, ele que fundou, ele que criou, e consumador, o fim, onde vamos todos estar juntos, consumação da nossa fé. Então, olhem, vejam, sintam e vivam para Jesus, para entender o tempo certo de todas as coisas, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Terceira parte da parte 3, vivendo a longanimidade na família. O ambiente familiar é o primeiro lugar onde o fruto do Espírito é manifesto. Não porque você tem que ser assim ou porque você é obrigado a isso. É porque você é isso. Não porque existe um livro de regras, mas porque o Espírito mora em você e produz essa parte do fruto, a longanimidade. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve, principalmente você que tem às vezes alguma dificuldade na família, como todos podemos ter, ninguém é perfeito, não existe pai nem mãe perfeito, o único pai perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas entenda, seja sincero consigo mesmo e busque a ajuda do Espírito Santo. Leia livros, busque aconselhamento de pessoas idôneas, pessoas que tenham experiência na área, mas principalmente tenha intimidade com o Espírito Santo. Peça ajuda a Ele. Quarta parte da parte 3, perseverando nas provações. A palavra provação quer dizer teste. Perseverar, novamente eu falo, é aguentar, é passar pelo teste. Entenda, para perseverar nas provações. Deus, Ele é muito maravilhoso, é muito realmente longânimo. E quando pedimos algo para o Senhor como um dom, um talento, para sermos usados em prol do reino, a primeira coisa que o Senhor vai mostrar é o quanto você está preparado ou não para receber o que está pedindo. Então, como manifestar um dom de cura se não tem o fruto do Espírito? Veja o que se pode fazer com o poder de Deus quando o seu coração está irado com alguma coisa. Eliseu estava com Elias, onde que Elias foi arrebatado, e Eliseu continuou o ministério de Elias. No capítulo 2, versículos 23 e 24, Eliseu estava indo a Betel, onde que vieram alguns rapazes, uns jovens, e começaram a zombar dele, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Esta palavra zombar ali quer dizer humilhar, desacreditar. A ideia, segundo os teólogos judeus, esses jovens estavam dizendo para Eliseu que ele deveria provar que ele era o sucessor de Elias, dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Não era simplesmente zombando da calvície dele, onde que Eliseu, virando para trás, os amaldiçoou. Eliseu estava com o poder de Deus que estava na vida de Elias. Então, quando Eliseu amaldiçoou esses jovens, no nome do Senhor, é que diz o texto, eram 2 ursas do bosque e mataram 42 daqueles jovens. Então veja o que foi feito através do poder de Deus. Nós temos até uma situação de Paulo ali em Atos, quando ele estava pregando para o cônsul Sérgio Paulo, e tinha alguém, acho que é Elimas, o incomodando, e ele orou dessa maneira: ó filho do diabo, até quando irás perverter os caminhos do Senhor? Então ficarás cego por algum tempo. E aquele homem ficou cego. Se Paulo tivesse orado assim: ficarás cego para sempre, ele teria ficado cego para sempre. Então veja, o mesmo poder que pode curar alguém, pode fazer o mal também. Então isso é muito sério. Então quando você quer algo de Deus, Deus vai mostrar o quanto você está preparado ou não para receber aquele dom específico de Deus. Por isso, em primeiro lugar, tenha o fruto do Espírito na tua vida para ser usado por Deus com amor, com longanimidade, com compaixão pelas vidas. Isso é fundamental para que o reino de Deus avance. Concluindo a nossa lição, a prática da longanimidade é algo natural da pessoa, que o Espírito Santo está moldando nele. Em alguns casos, pode ser algo na hora, essa transformação, mas em outros, ela pode ser progressiva. O Senhor é que decide como deve fazer. A nossa parte, primeiro, é olhar para nós e ver como nós estamos na presença do Senhor e pedir ajuda ao Espírito Santo. Veja o Salmo 139, onde Davi ali vai dizendo que o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo, que não existe lugar que ele possa se esconder, que o Senhor vai ver ele lá. E no final do Salmo 139 ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então Davi queria a direção do Senhor, porque ele se conhecia o quanto que ele era irado. Então primeiro nós devemos olhar para nós e ver o que pode ser mudado e pedir ajuda ao Espírito Santo. Nós devemos orar, buscar a face do Senhor, ter intimidade com Deus para que esse fruto seja muito atuante, seja manifesto na sua vida. E caso você ver uma pessoa que não está agindo através desse fruto, não é longânimo, não tem paciência, o que você deve fazer? Você tem, em primeiro lugar, orar por essa pessoa, pedir para o Espírito fazer uma obra na vida dessa pessoa. Não fique falando para os outros dessa atitude dessa pessoa, desse irmão, mas ore a Deus. Se for o caso, peça para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, é para eu falar com essa pessoa? É para eu conversar com ela? Então, se é para acontecer isso,
cria um momento que nós dois vamos estar sozinhos em algum determinado lugar, para que eu possa me abrir com ela e ela se abrir comigo. Isso é maravilhoso, Deus ama isso. Então a longanimidade é algo fundamental para o cristão nesses dias. E por si só, ele não vai conseguir. Talvez consiga durante algum tempo. As ações do dia a dia podem colocar tudo por terra. Por isso que ele precisa que a longanimidade, a paciência, seja gerada pelo Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Muito obrigado por ter acompanhado esse breve comentário. No próximo final de semana, dia 17 de agosto, estarei aqui comentando a lição número 7. Benignidade, agindo com amor e graça. Fiquem todos na paz, Deus abençoe. Tchau.